Você sabia que o homem que se tornaria o símbolo da glória francesa, cujo nome ecoaria em Paris como a própria alma da nação, nasceu com um nome que soava estrangeiro aos ouvidos de seus futuros compatriotas? Não era Napoleão o imperador, mas Napoleone, um nome de sol e mar, com a melodia da Itália em suas sílabas. A história de como um forasteiro conquistou uma nação começa não em um palácio, mas em uma ilha acidentada e orgulhosa, um lugar que se sentia mais uma presa do que uma província. Antes de se ajeitar de vez, já curte e se inscreva no canal para me incentivar a fazer mais conteúdos como esse. Conte-nos também de onde você nos acompanha e qual o horário aí agora. Diminua as luzes e vamos começar a jornada desta noite. Imagine o ar de 1769. Você está na Córcega, uma ilha de montanhas escarpadas que mergulham em um mar azul profundo. O cheiro no ar é uma mistura de sal, alecrim selvagem e o matagal denso e perfumado que os locais chamam de maquis. Esta não é a França continental, com seus campos bem cuidados e cidades sofisticadas. É uma terra de clãs, de honra defendida com sangue e de uma longa memória de independência. Apenas um ano antes, a República de Gênova, endividada, vendeu a ilha para a coroa francesa, um negócio feito sob as cabeças do povo corso. O líder da resistência, Pasquale Paoli, um herói local, foi derrotado e forçado ao exílio. Bandeiras francesas agora tremulam, mas o coração da ilha bate com um ritmo próprio, um ritmo de ressentimento e orgulho ferido. É neste cenário, na cidade de Ajaccio, que uma mulher chamada Letícia Bonaparte sente as dores do parto. A lenda, talvez bela demais para não ser contada, diz que ela estava na missa da festa da Assunção quando correu para casa dando à luz seu segundo filho sobre um tapete decorado com heróis da Ilíada. O menino que nasceu em 15 de agosto se chamava Napoleone de Bonaparte. Seu pai, Carlo, era de uma família da pequena nobreza toscana, um advogado pragmático que entendeu que o futuro de seus filhos dependia de se adaptar aos novos senhores franceses. Sua mãe, Letícia, era a encarnação do espírito corso, resiliente, austera e ferozmente protetora. Em casa, o jovem Napoleone não falava francês. Ele falava o dialeto corso, uma língua com alma italiana. Ele cresceu ouvindo as histórias da resistência fracassada, idolatrando o exilado Paoli. Ele era, em todos os sentidos, um produto de sua ilha, um menino italiano nascido em solo recém-anexado pela França. Historiadores ainda debatem se ele se sentia mais corso, italiano, ou se desde cedo via essas identidades como meras vestimentas, a serem trocadas pela que lhe oferecesse mais poder. O que sabemos é que ele era uma criança precoce, introspectiva e briguenta, que organizava batalhas de rua com uma seriedade assustadora. A sensação de ser um estrangeiro, um cidadão de segunda classe em sua própria terra, acendeu nele um fogo que nunca se apagaria, uma necessidade implacável de se impor, de provar que era melhor do que aqueles que o olhavam com desdém por seu sotaque e suas origens. A Córcega era o seu berço, mas para um espírito como o dele, a ilha seria sempre pequena demais. Graças às manobras políticas de seu pai, que provou a nobreza da família Bonaparte, uma porta se abre para você. É uma porta que o levará para longe do sol da Córcega, para o coração cinzento e disciplinado da França monárquica. Aos 9 anos, você é enviado para o continente, primeiro para aprender francês em Autun e depois, em 1779, para a escola militar de Brienne-le-Château. Imagine a cena. Você é um menino pequeno, de pele morena, falando francês com um sotaque italiano tão carregado que suas palavras se tornam motivo de zombaria. Seu nome, Napoleone, é distorcido e ridicularizado. Você está cercado pelos filhos da aristocracia francesa, jovens loiros e pálidos que o veem como um bárbaro, um bolsista vindo de uma província selvagem.
O calor da sua ilha é substituído pela pedra code de corredores austeros e pela disciplina rígida de uma instituição desenhada para formar os oficiais do rei. A solidão se torna seu único companheiro constante. Enquanto os outros meninos socializam, formam alianças e aprendem as danças da corte, você se refugia na biblioteca. Os livros se tornam seus verdadeiros amigos e professores. Você devora as obras de Plutarco, lendo sobre as vidas dos grandes homens da Grécia e de Roma. Alexandre, o Grande, César, Aníbal. Eles não zombavam do seu sotaque. Eles falavam a língua universal da ambição, da estratégia e da glória. Você se destaca em matemática, uma linguagem de lógica pura, onde a origem ou o sotaque não... Você se forma na prestigiosa École Militaire, em Paris, em 1785, um segundo-tenente de artilharia com apenas 16 anos. Sua especialidade, a artilharia, é para os estudiosos, os tecnocratas, não para os aristocratas charmosos que buscam a glória na cavalaria. Seu primeiro posto é em Valence, depois em Auxonne. A vida é uma rotina de tédio e pobreza. Seu salário mal cobre suas despesas e você envia a maior parte para sua mãe na Córcega. Os dias são longos e cinzentos, preenchidos com exercícios de artilharia e o estudo contínuo de táticas militares e filosofia. Você lê Rousseau e Voltaire, sonhando com um mundo governado pela razão e pelo mérito, não pelo sangue. Para um jovem brilhante e ambicioso como você, mas sem nome ou fortuna, o futuro sob o antigo regime parece uma estrada longa e sem saída, com poucas chances de promoção real. Você é um peão em um jogo cujas regras foram escritas para favorecer outros. E então, em 1789, o tabuleiro de xadrez é virado com uma violência que abala o mundo. A notícia da queda da Bastilha chega como um trovão distante, uma onda de choque que reverbera até sua guarnição provincial. O ar, antes estagnado, agora vibra com uma eletricidade perigosa e excitante. Panfletos revolucionários circulam secretamente. Seus colegas oficiais, em sua maioria nobres, falam em sussurros assustados sobre o colapso da ordem, sobre a insolência da ralé. Eles veem o fim de seu mundo. Você, o estrangeiro, o bolsista, vê algo totalmente diferente. Você vê o começo do seu. O caos que aterroriza os homens de privilégio é, para você, a mais pura forma de oportunidade. A escada rígida da promoção social e militar, onde cada degrau era guardado por um nome nobre, de repente está quebrada em 1000 pedaços. Agora, um homem pode subir tão alto quanto o seu talento, sua audácia e sua falta de escrúpulos permitirem. Você não é um observador passivo. Você mergulha na correnteza. Você retorna à Córcega por um tempo, envolvendo-se na política local febril, tentando se aliar ao seu antigo herói, Paoli, que agora governa a ilha. O encontro é um desastre. O velho herói e o jovem ambicioso se chocam. E você e sua família são forçados a fugir de sua própria terra natal, acusados de serem traidores pró-franceses. Você chega à França como um refugiado, rompendo seus laços com a Córcega para sempre. Agora, você é totalmente francês, por necessidade. Você se junta a um clube jacobino, o epicentro do radicalismo revolucionário. Esta é uma curiosidade muitas vezes esquecida. O jovem Napoleão como um revolucionário fervoroso, escrevendo panfletos inflamados que defendem a República. Historiadores ainda discutem se sua adesão inicial ao fervor revolucionário foi uma paixão genuína pelos ideais de liberdade e igualdade ou um cálculo frio e precoce, a adoção de uma máscara política que servia aos seus interesses. O que é certo é que enquanto a França mergulhava na guerra contra as monarquias da Europa e o terror começava em Paris, você via o vácuo se formando. Oficiais nobres estavam desertando em massa,
O exército precisava desesperadamente de líderes competentes e leais, e você, Tenente Bonaparte, estava pronto. O caos não era uma ameaça, era um convite. O destino, ou talvez apenas a burocracia militar de uma república em pânico, o envia para o sul. Você agora é um capitão, e sua nova missão o leva a um dos pontos mais críticos de toda a França. É o final do verão de 1793 e você chega às colinas que circundam o porto de Toulon. O cenário é de uma beleza enganadora. Abaixo de você, o Mediterrâneo brilha sob um sol dourado, mas a baía está cheia de dentes de tubarão, os mastros da frota britânica e espanhola. Toulon, o maior arsenal naval da França no sul, se rebelou contra o governo revolucionário e se entregou aos inimigos da nação. Para a jovem república, sitiada por todos os lados, é uma ferida aberta e sangrenta. O exército revolucionário está aqui para fechar essa ferida, mas a operação é um desastre completo. As forças estão paralisadas, um testemunho da confusão que reina na França. Você se apresenta ao comando, e o que encontra é quase uma comédia de erros. O comandante, general Jean-François Cartot, era um pintor de retratos antes da Revolução o catapultar para uma posição de poder militar. Seu plano estratégico reflete sua experiência anterior. É simplista e visualmente direto. Ele quer atacar a cidade de frente. Um plano que está custando a vida de centenas de soldados em assaltos inúteis. O acampamento é um pântano de desorganização e baixa moral. Você, com seu treinamento rigoroso e sua mente analítica, vê imediatamente a loucura da situação. Você está no comando da artilharia, ou do que resta dela. É uma curiosidade sombria que, ao inspecionar suas baterias, você encontra mais incompetência do que pólvora. Canhões estão mal posicionados, apontando para lugares inúteis. Faltam balas de canhão e os artilheiros são recrutas que mal sabem diferenciar as duas pontas de um canhão. A frustração é imensa, mas, para você, a clareza emerge do caos. Enquanto os generais políticos olham para as muralhas de Toulon, você olha para a geografia. Você passa dias e noites cavalgando pelo terreno, estudando os mapas, observando o porto com sua luneta. Seu cérebro está trabalhando, processando ângulos, trajetórias, fraquezas. Historiadores ainda discutem se a incompetência dos comandantes em Toulon foi um mero produto do caos revolucionário ou se havia uma paralisia deliberada, um medo de tomar qualquer decisão ousada que pudesse levá-los à guilhotina em caso de fracasso. Mas para você, a paralisia deles é a sua abertura. A República precisa de uma... Sua mente está clara, afiada como um caco de vidro em meio à lama da confusão. O plano não é apenas uma ideia, é uma certeza matemática. Você não precisa de mais soldados para atacar a cidade, você precisa de posicionamento. Você pega seus mapas, suas anotações e se prepara para enfrentar um inimigo mais teimoso que os britânicos, a burocracia militar. Você solicita uma audiência com o general Cartot e seu Estado-Maior. Imagine a cena. Uma tenda grande, generais mais velhos com seus uniformes vistosos e barrigas proeminentes, cheirando a vinho e complacência. E então entra você, um capitão de artilharia de 24 anos, magro, de feições pálidas e intensas, com um sotaque que ainda denuncia suas origens. Você estende o mapa sobre a mesa. Sua voz é calma, mas carregada de uma autoridade que não vem da patente, mas do conhecimento. Você aponta para a geografia, não para a cidade. Esqueçam Toulon, você diz. A chave é aqui. Seu dedo pousa sobre um promontório, uma língua de terra chamada Leguilette. Você explica com uma lógica implacável que quem controla aquela elevação, que você apelida de Pequeno Gibraltar, controla a entrada do porto interior, onde a frota inimiga está ancorada. Coloquem canhões pesados ali, e cada navio britânico ou espanhol estará ao alcance de suas balas. Eles terão duas escolhas: fugir para o mar aberto ou serem afundados. Sem a frota para protegê-la e abastecê-la,
A cidade rebelde se renderá. É simples, elegante e fatal. O silêncio que se segue é pesado. Os generais se entreolham. Cartaux, o pintor, olha para o seu mapa com a incompreensão de quem vê uma equação complexa. A resposta dele se tornaria uma curiosidade histórica, um monumento à incompetência. Ele teria dito com desdém: este jovem capitão parece ter negligenciado seus estudos de geografia. A única maneira de tomar Toulon é por um ataque frontal. Seu plano é ridicularizado, chamado de fantasia de um técnico, a ideia de um artilheiro que pensa que o mundo pode ser vencido com ângulos e pólvora. Eles o dispensam. A frustração deve ter sido imensa, ver a solução tão clara e ser bloqueado por homens que não conseguiam enxergar além de seus próprios narizes. Mas aqui você demonstra uma qualidade que o definirá tanto quanto o seu gênio tático: a persistência. Você não desiste. Você contorna a cadeia de comando. Você leva seu plano a uma autoridade superior. Os verdadeiros detentores do poder no acampamento, os representantes em missão, enviados por Paris. Um deles é Antoine Salicet, um colega corso que o conhece. Outro é Augustin Robespierre, o irmão mais novo do temido líder jacobino. Historiadores ainda debatem se sua teimosia foi um ato de patriotismo desesperado ou a primeira demonstração de sua maestria em autopromoção, usando a lógica como uma arma para navegar pelos corredores do poder. Salicet e Robespierre, homens inteligentes e pragmáticos, ouvem. Eles entendem a lógica. Eles veem a faísca em seus olhos. Eles percebem que seu plano, embora ousado, tem a marca da genialidade. E com o poder da guilhotina em suas mãos, a opinião deles vale mais do que a de todos os generais juntos. O plano ignorado é subitamente aprovado. A aprovação no papel é uma coisa, a realidade do campo de batalha é outra. Com a luz verde dos representantes políticos, você finalmente tem os recursos e a autoridade para transformar sua visão em realidade. Mas a execução é uma prova de fogo. A lama fria e a chuva incessante do inverno mediterrâneo se tornam suas companheiras constantes. O ar cheira a pólvora molhada e ao medo dos homens. Você não é um general de tenda, comandando de longe com um mapa. Você está no meio de tudo, coberto de lama, sua voz rouca de tanto gritar ordem sobre o barulho dos preparativos. Você organiza a construção de novas baterias de cerca, escolhendo pessoalmente os locais, corrigindo os ângulos e inspirando os artilheiros com uma energia febril. Você cria uma bateria de vanguarda e a batiza de Bateria dos Homens Sem Medo, uma curiosidade psicológica brilhante para inspirar coragem onde só havia desespero. Você dorme no chão ao lado dos seus canhões e come a mesma ração dura que seus soldados. Você não está apenas comandando, você está sangrando com eles. O foco de toda a operação é a captura daquele promontório fortificado, o seu pequeno Gibraltar, que os britânicos chamam de Fort Mulgrave. Eles não são tolos. Eles sabem o quão vital é esta posição e a fortificaram com uma ferocidade desesperada. É um ninho de paliçadas de madeira, trincheiras e canhões apontando para todos os lados. Tomá-lo parece suicídio. O assalto final acontece em uma noite de tempestade de dezembro, a chuva e o vento fornecendo uma cobertura caótica para o ataque. Você lidera uma das colunas de ataque, não da retaguarda, mas perto da frente. O combate é brutal, a queima-roupa na escuridão iluminada apenas por relâmpagos e o clarão das explosões. É uma confusão de gritos, baionetas e tiros de mosquete. Durante a luta feroz, seu cavalo é morto debaixo de você e você mesmo sofre uma ferida de baioneta na coxa, uma cicatriz que você carregará pelo resto da vida. Mas a sua vontade é contagiante. Os soldados que antes viam um capitão desconhecido, agora veem um líder que compartilha seus riscos, que não pede nada que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Eles lutam com uma fúria renovada. E então, em meio ao caos,
um brito sobe acima do barulho da batalha. O forte foi tomado. A bandeira tricolor da República, esfarrapada e enlameada, é erguida sobre as defesas destruídas do forte Mulgrave. Historiadores ainda discutem se sua disposição para arriscar a própria vida na linha da frente era um impulso de coragem juvenil e impetuoso, ou um cálculo frio e brilhante para ganhar a lealdade inacabável dos homens que ele precisaria para suas ambições futuras. Do topo do seu pequeno Gibraltar conquistado, a visão na manhã seguinte é terrível e magnífica. Seus artilheiros, exaustos mas exultantes, começam a posicionar os canhões pesados. Abaixo, a frota britânica e espanhola está exposta, impotente. O checkmate que você desenhou no mapa agora é uma realidade inegável, escrita em fogo e aço. O destino de Toulon está selado. O som que você ouve na manhã seguinte não é mais o da batalha, mas o do pânico. É o som da sua lógica se tornando a realidade deles. Do seu ponto de vista elevado, você observa a cena que previu com tanta clareza. A frota ângulo-espanhola está em caos. Os capitães britânicos, compreendendo que estão presos em uma armadilha mortal, dão a ordem para a evacuação. É uma corrida desesperada para o mar aberto, mas eles não podem levar tudo. Em um ato final de despeito e estratégia, eles incendeiam o arsenal naval francês e os navios que não conseguem salvar. O céu se enche de fumaça preta e gordurosa, e explosões secundárias ecoam pela baía. Um inferno flutuante que marca o fim da rebelião de Toulon. Com seus protetores em fuga, a cidade se rende. As tropas republicanas entram e a vingança da República é rápida e brutal. Mas você está um passo acima disso. Seu olhar focado no resultado estratégico, não na carnificina que se segue. Você cumpriu sua promessa. Sua posição muda da noite para o dia. Você não é mais o jovem capitão Corso com ideias estranhas. Você é o arquiteto da vitória. Os mesmos generais que zombaram de seus mapas agora batem em suas costas, suas vozes cheias de um respeito recém-descoberto e mal disfarçado. Mas a verdadeira validação vem dos homens com o poder real, os representantes políticos. Augustin Robespierre e Salicete enviam um relatório para Paris. Este não é um relatório comum, é uma coroação em papel. Eles não apenas descrevem a sua estratégia brilhante, mas exaltam sua coragem, sua energia incansável e sua liderança no campo. Uma curiosidade sobre o funcionamento do poder revolucionário é que a promoção militar muitas vezes dependia mais do fervor político e do patrocínio certo do que da experiência. E você, neste momento, tinha ambos. A notícia viaja rápido, mas a sua ascensão viaja mais rápido ainda. Em 22 de dezembro de 1793, apenas alguns dias após a vitória, a Convenção Nacional em Paris, agindo com base no relatório brilhante, o promove. Você, que começou o cerco como um simples capitão, pulou a patente de major e foi nomeado diretamente general de brigada. Você tem 24 anos. Em uma era de homens mais velhos e experientes, é uma ascensão quase sem precedentes. Historiadores ainda discutem a natureza exata desta promoção meteórica. Foi puramente um reconhecimento de um gênio militar inegável, uma mente tão obviamente superior que todas as regras tiveram que ser quebradas? Ou foi o resultado de um cálculo político, o reconhecimento de que você não era apenas o herói do dia, mas também o protegido do irmão do homem mais poderoso e temido da França, Maximilien Robespierre? A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. Seu talento era a arma, mas sua conexão política era a mão que a empunhava. Seu nome, Buonaparte, começa a ser sussurrado nos corredores do poder em Paris, não mais com zombaria, mas com uma mistura de admiração e intriga. A primeira estrela da sua constelação
acabara de nascer, brilhando intensamente no céu da República. Sua nova estrela de general brilha intensamente. Você é designado para a artilharia do exército da Itália, estacionado perto de Nice. A vida agora é diferente. Você tem autoridade, você é consultado, seus planos são ouvidos com respeito. Você passa seu tempo inspecionando as defesas costeiras, planejando uma futura campanha na Itália, o tipo de trabalho que sua mente anseia. Você está no círculo íntimo do poder militar no Sul, próximo de seu patrocinador, Augustin Robespierre. Sua lealdade à facção jacobina radical parece uma aposta segura. Afinal, eles controlam a República, e seu líder, Maximilien Robespierre, governa a França com uma mão de ferro. O futuro parece uma linha reta ascendente, mas, em tempos revolucionários, linhas retas são ilusões, e o chão sob os seus pés é perigosamente instável. Em julho de 1794, o terremoto político que você nunca previu acontece. Em Paris, a mais de 700 quilômetros de distância, a maré vira. A Convenção Nacional, farta do banho de sangue do terror, se volta contra seu mestre. Maximilien Robespierre e seus irmãos, Augustin e seus aliados mais próximos são derrubados em um golpe rápido e brutal, conhecido como a Reação Termidoriana. A guilhotina que eles usaram com tanta eficiência agora tem um encontro com seus próprios criadores. A notícia chega a seu acampamento como uma onda de choque, espalhando pânico e desconfiança. De um dia para o outro, seus patronos, as pessoas que o tiraram da obscuridade e o fizeram general, estão mortos, declarados inimigos da República. E a sua associação com eles, antes um trunfo, agora é um veneno, uma mancha de lepra que o marca para a desgraça. O poder em Paris tinha a estabilidade de uma vela na ventania. Os políticos que agora estavam no controle necessitavam expurgar qualquer um associado aos Robespierre. Seu nome está no topo da lista no Sul. Em agosto, você é preso, acusado de traição. A humilhação é total. Você, o herói de Toulon, é escoltado como um criminoso comum e trancado em uma cela no Forte Carré, em Antibes. A ironia é cruel. Você está aprisionado numa fortaleza com vista para o mesmo mar Mediterrâneo onde você conquistou sua glória. Uma curiosidade sobre sua prisão é que, despeito à gravidade da acusação, você foi autorizado a manter seus livros e, mais importante, seus mapas. Mesmo na cela, enfrentando a possibilidade da guilhotina, sua mente não parava de trabalhar, traçando linhas, planejando campanhas imaginárias. Historiadores ainda discutem como você conseguiu escapar da lâmina. Foi a intervenção de políticos como Salicete, que conhecia você de Toulon e viu seu valor, argumentando que você era um soldado valioso e não um conspirador? Foi uma carta desafiadora que você escreveu da prisão, afirmando seu patriotismo e se recusando a ser o bode expiatório de outros? Ou foi simplesmente porque, no caos da mudança de poder, o caso contra você era fraco e seus novos inimigos tinham... Você está livre, mas a liberdade é amarga. Você é um general, mas sua espada está embainhada e enferrujando. Você vai para Paris, o epicentro da revolução. Mas a cidade o engole. Você se torna apenas mais um rosto na multidão, um homem com uma patente impressionante e bolsos vazios. A cidade é um labirinto de intrigas e oportunidades, mas todas as portas parecem fechadas para você. Você vive em quartos baratos, sua dieta é pobre, e seu uniforme de general, antes um símbolo de sua ascensão meteórica, agora parece puído e fora de lugar. A depressão o consome. Em um momento de desespero e orgulho ferido, você é oferecido um comando de infantaria para lutar contra os rebeldes na região da Lendeia. Para você, um mestre da artilharia, isso é um rebaixamento, um insulto. Você recusa, um ato de teimosia que quase o remove da lista de generais ativos para sempre. Sua carreira não está apenas paralisada,
está à beira da aniquilação. Enquanto você definha na obscuridade, a política parisiense ferve. O governo, agora conhecido como a Convenção Termidoriana, tenta estabelecer uma nova constituição, criando um novo corpo governante chamado Diretório. Mas a sua moderação enfurece os dois lados. Os jacobinos radicais os odeiam e os monarquistas, sentindo a fraqueza do governo, veem a sua chance de ouro. Uma vasta insurreição começa a se formar. Cerca de 30.000 parisienses, muitos deles da Guarda Nacional leais à causa monarquista, se preparam para marchar sobre a convenção. O governo está em pânico. Eles têm apenas alguns milhares de soldados para defender o Palácio das Tulherias, onde estão reunidos. O comandante encarregado da defesa, o general Menot, hesita. Ele tenta negociar com os rebeldes e falha miseravelmente, sendo forçado a recuar. O caos é iminente. A República, nascida no sangue, está prestes a morrer nas ruas. No meio da noite, em pânico, os líderes da convenção procuram um salvador. O homem no comando, um político poderoso e corrupto chamado Paul Bars, se lembra de um nome. Ele se lembra do jovem e implacável oficial de artilharia de Toulon. Ele se lembra de você. Você é convocado para as Tulherias no meio da noite. A missão que lhe oferecem é um cálice envenenado. Defender a convenção contra uma força esmagadoramente superior de seus próprios compatriotas. Se você falhar, a guilhotina dos monarquistas o espera. Se você tiver sucesso, mas for visto como excessivamente brutal, a guilhotina dos seus próprios empregadores poderá ser seu prêmio. É uma missão que poderia destruir o que resta de sua carreira e de sua vida. Historiadores ainda discutem por que Barras o escolheu. Foi um ato de puro desespero, pegando o único general disponível que não tinha medo de sujar as mãos? Ou Barras, um homem astuto, viu em você não apenas um gênio tático, mas uma ausência de escrúpulos que era perfeitamente adequada para a tarefa suja que precisava ser feita? A oferta está na mesa. É o seu único caminho de volta para o abismo. Você não hesita. A oportunidade, mesmo envolta em perigo mortal, é tudo que você tem. Você aceita o comando. Sua mente, antes turva pela inércia e pelo desespero, agora opera com uma clareza fria e cortante. Em questão de minutos, você está no comando total da defesa das Tulherias. Sua primeira pergunta é a mais óbvia para um homem como você. Onde estão os canhões? A resposta é um soco no estômago. Eles estão no acampamento de Sablons, a vários quilômetros de distância, e os rebeldes estão se movendo para capturá-los. Sem artilharia, você é apenas um homem com 5.000 soldados contra 30.000. Sem artilharia, você está condenado. É neste momento de crise absoluta que você mostra a sua outra genialidade, a de escolher os homens certos. Você se vira para um jovem e impetuoso major de cavalaria, com um talento para o espetáculo e uma coragem beirando a loucura. O nome dele é Joaquim Murat. Você dá a ordem mais crucial da noite. Pegue 200 cavaleiros, cavalgue até Sablons, pegue os canhões e traga-os para cá, agora. Murat não questiona. Ele voa. A noite parisiense ecoa com o som dos cascos de seus cavalos em uma corrida desesperada contra o tempo e contra os insurgentes. É uma das cavalgadas mais importantes da história, uma cena digna de um épico. Murat e seus homens chegam a Sablons momentos antes dos rebeldes, tomam os 40 canhões e os trazem de volta em triunfo através das ruas escuras, chegando de volta às Tulherias pouco antes do amanhecer. Uma curiosidade sobre este evento é que a carreira meteórica de Murat, que o levaria a se tornar um marechal do Império e rei de Nápoles, começou naquela noite, com aquela demonstração de velocidade e lealdade. Com os canhões em seu poder, o jogo mudou. Você passa as primeiras horas da manhã posicionando sua artilharia com o cuidado de um cirurgião,
cobrindo todas as ruas e pontes que levam ao palácio. Cada canhão é um bisturi apontado para o coração da rebelião. Ao meio-dia de 5 de outubro de 1795, os rebeldes avançam. Eles são uma massa confiante, acreditando que os soldados da República não ousariam atirar em seus próprios cidadãos. Eles avançam pela rua Santo Roné, um mar de rostos angustiados e mosquetes. Eles param em frente aos seus canhões, hesitando por um momento. É o momento da verdade. Seus artilheiros olham para você, a tocha acesa na mão, esperando a ordem. Você não grita, sua voz é calma e firme. Fogo. A ordem é executada, mas você não ordenou um tiro de aviso ou uma bala sólida. Você ordenou uma rajada de metralha. A whiff of grape shot. Não é uma bala, é um enxame de pequenas bolas de metal que saem do canhão como uma espingarda gigante, transformando a rua estreita num corredor da morte. O efeito é devastador. A frente da coluna rebelde se desintegra em um instante. O som, o choque, a carnificina quebram o ímpeto e a coragem da insurreição. Você repete a dose nas outras avenidas. Em menos de uma hora, a revolta que ameaçava derrubar o governo está terminada. Historiadores ainda discutem se sua decisão foi um ato de crueldade calculada para aterrorizar seus inimigos e impressionar seus novos patrones, ou a decisão pragmática de um soldado que viu que uma dose rápida e brutal de violência poderia prevenir uma guerra civil prolongada e muito mais sangrenta. Seja qual for a motivação, o resultado é inegável. As ruas de Paris estão silenciosas e você, o general estrangeiro e esquecido, é agora indiscutivelmente o salvador da República. A mente de Napoleão, afiada pela adrenalina da batalha, raramente descansava. Mas e a nossa? Em meio a este turbilhão de história, fazemos uma breve pausa para entender a arquitetura do nosso próprio descanso. Se a sua curiosidade vai além dos eventos do passado e alcança os mistérios do nosso próprio corpo, quero sugerir uma leitura que complementa perfeitamente nossa jornada. O livro Por que Nós Dormimos, de Matthew Walker. Ele não apenas desvenda o que acontece em nosso cérebro quando adormecemos, mas também revela como o sono de qualidade é a base para a memória, o aprendizado e a tomada de decisões, habilidades que o próprio Napoleão, ironicamente, levava ao extremo. Agora, com nosso entendimento sobre descanso e vigília renovado, voltemos a Paris, onde a vida de nosso general está prestes a mudar, não por um canhão, mas por um encontro. As ruas de Paris podem ter se acalmado, mas sua vida se tornou um furacão. Da noite para o dia, você é o homem do momento. Seu nome, antes sussurrado com pena ou desdém, agora é pronunciado com uma mistura de medo, respeito e fascínio. Barras e os outros diretores, eternamente gratos por você ter salvado suas carreiras e suas vidas, o recompensam generosamente. Você é promovido a general de divisão e pouco depois a comandante do Exército do Interior. É uma posição de imenso poder, responsável pela segurança de Paris e do governo. Você não está mais vivendo em quartos baratos. Agora você tem um escritório no centro do poder. E os salões da elite parisiense, antes fechados para você, agora se abrem com um convite bajulador. Você é uma celebridade militar, o herói do 13 de Vendiano. Neste novo mundo de influência e poder, você começa a frequentar os círculos sociais mais importantes de Paris. É nesses salões, cheios de políticos ambiciosos, financistas oportunistas e mulheres que usavam seu charme como uma arma política, que seus olhos encontram uma mulher que o cativa de uma forma que nenhuma batalha jamais conseguiu. O nome dela é Rose de Beauharnais, mas todos a conhecem como Josefina. Ela é viúva de um aristocrata guilhotinado durante o terror, mãe de 2 filhos, e uma das sobreviventes mais astutas e charmosas da alta sociedade parisiense. Ela é 6 anos mais velha que você, experiente, elegante e com uma reputação de ter tantos amantes quanto sapatos.
Ela é tudo que você não é. Sofisticada, graciosa, socialmente adepta. Ela personifica a elegância e a decadência do novo regime, e você fica completamente hipnotizado. O primeiro encontro deles é objeto de lendas. A versão mais romântica, provavelmente embelixada por você mais tarde, conta que o filho de Josefina, Eugène, o procurou para pedir a espada de seu pai executado, que havia sido confiscada após a insurreição. Você, tocado pela história, devolveu a espada. No dia seguinte, Josefina foi ao seu escritório para agradecer, e a conexão foi instantânea. Uma curiosidade sobre o início de seu relacionamento é que seus amigos e familiares não aprovavam. Sua família a via como uma viúva mais velha, gastadora e de moral duvidosa. Os amigos dela o viam como um soldado corso, rude, intenso e socialmente desajeitado. Um pequeno cabo que não pertencia ao seu mundo sofisticado. Mas a atração entre vocês é inegável e poderosa. Você, o homem do controle e da lógica, se apaixona com uma paixão avassaladora e quase juvenil. Suas cartas para ela, escritas durante esse período, são febris, cheias de uma vulnerabilidade e de um desejo que contrastam violentamente com sua imagem pública de general de ferro. Historiadores ainda discutem a natureza desse amor. Foi um amor verdadeiro e apaixonado de sua parte? Um desejo por alguém que representava a graça e a estabilidade que lhe faltavam? E da parte dela, foi um cálculo frio? Uma mulher que via em você a estrela em ascensão que poderia lhe dar segurança e status? Ou ela realmente se sentiu atraída por sua intensidade e poder bruto? A verdade é provavelmente uma mistura complexa de tudo isso. Para você, ela era mais do que uma mulher. Era a rainha de um mundo que você agora queria conquistar, não apenas com canhões, mas com o seu coração. E ela, por sua vez, viu em você uma força da natureza que poderia protegê-la das marés incertas da Revolução. O general que conquistou Paris estava prestes a ser conquistado por sua rainha. Seu romance com Josefina floresce em meio ao turbilhão político de Paris. Você a corteja com a mesma intensidade e foco que se dedica a uma campanha militar. Em março de 1796, apenas alguns meses depois de se conhecerem, vocês se casam. É uma cerimônia civil apressada. Você, para parecer menos jovem, declara em seus documentos ter nascido em 1767. Ela, para parecer menos velha, subtrai 4 anos de sua idade. Uma pequena fraude mútua para começar uma vida juntos. Mas seu casamento não é apenas uma união de corações, é uma aliança de ambições. Josefina, com suas conexões e influência social, lhe dá a legitimidade e o acesso que você ainda não possuía. E você, como seu novo marido, lhe oferece a proteção e o status que uma viúva em sua posição desesperadamente precisava. Apenas 2 dias após o seu casamento, você parte de Paris. Sua lua de mel é adiada por tempo indeterminado. Barras e o diretório lhe deram o seu presente de casamento, a recompensa final por salvar a República. Você recebeu o comando do exército da Itália. No papel parece uma promoção gloriosa, a chance de finalmente colocar em prática os planos que você vinha traçando há anos. Mas a realidade que o espera no sul é muito diferente. O exército da Itália é o parente pobre das forças armadas francesas. Enquanto os exércitos principais estão no Reno, bem equipados e prontos para enfrentar o coração do Império Austríaco, o seu é uma força secundária, uma distração. Ao chegar ao quartel-general em Nice, o cenário que você encontra é desolante. Você encontra um exército que existe apenas no nome. São cerca de 37 mil homens, mas eles são uma força em farrapos. Os soldados estão desmoralizados, à beira do motim. Seus uniformes estão rasgados, muitos estão descalços, já que seus sapatos se desintegraram após meses de marchas inúteis. Eles não são pagos há meses, e a fome é uma constante. Eles sobrevivem pilhando a população local, o que os torna odiados e mina qualquer disciplina. Os generais que servem sob seu comando são homens mais velhos e experientes, como Massena, Augereau e Serurier. Eles são veteranos endurecidos, heróis da Revolução. E olham para você, seu novo comandante de 26 anos, com desprezo mal disfarçado. Eles veem em você um general de salão, um político que conseguiu emprego por causa de suas conexões em Paris e por dormir com a amante de Barras, Josefina. Eles não veem um gênio,
vem um arrivaço. Uma curiosidade amarga é que o exército estava tão mal equipado que uma de suas primeiras ordens foi para que um batalhão marchasse para Gênova com o único propósito de intimidar as autoridades locais a dar-lhe um empréstimo para comprar sapatos para suas tropas. Historiadores ainda discutem a decisão do diretório de lhe dar esse comando. Foi um reconhecimento genuíno de seu talento, uma crença de que você poderia fazer milagres com nada? Ou foi uma manobra cínica para se livrar de um general jovem e popular demais, enviando-o para uma fronte impossível, onde ele certamente fracassaria e seria desacreditado para sempre? Para os políticos em Paris, o exército da Itália era uma causa perdida. Para você, era tudo. Era a forja onde você provaria que não era apenas o homem de um único dia de sorte em Paris, mas um verdadeiro mestre da guerra. Você tinha um exército em farrapos, mas também tinha um plano e uma vontade que poderia mover montanhas. Você está diante de seus generais, homens calejados cujos olhares céticos poderiam congelar o fogo. Eles esperam um discurso formal, palavras vazias de um político de Paris. Em vez disso, você o surpreende. Você não fala de política, você fala de guerra. Você detalha seus planos com uma precisão e um conhecimento do terreno que os deixa atordoados. Em minutos, o desprezo deles se transforma em uma curiosidade relutante. Eles podem não gostar de você, mas são forçados a respeitar sua mente. Depois de conquistar seus oficiais, você se volta para os soldados. Você os reúne, não em um desfile formal, mas em seu estado esfarrapado e faminto. Você sobe em uma caixa de munição improvisada para que todos possam vê-lo. Um homem pequeno em estatura, mas cuja presença parece preencher todo o vale. E então você fala. Sua voz não é a de um aristocrata, é a de um soldado falando com soldados. As palavras que você usa não são polidas, são cruas, diretas e poderosas. Você não tenta esconder a realidade deles, você a abraça. Soldados, vós estáis nus e mal alimentados se você começa. E com essa frase, você captura a atenção de cada homem. Você reconhece o sofrimento deles, valida a miséria deles. O governo vos deve muito e não pode vos dar nada. Vossa paciência, a coragem que mostrais no meio destas rochas são admiráveis, mas não vos trazem glória alguma. Nenhum brilho recai sobre vós. Você os despojou de qualquer ilusão, apenas para construir algo novo, algo mais forte. Você aponta com o braço não para a França atrás de vocês, mas para a frente, para as planícies férteis da Lombardia que se estendem além das montanhas. Eu quero vos conduzir às planícies mais férteis do mundo, você promete, sua voz ressoando com uma certeza magnética. Ricas províncias, grandes cidades estarão em vosso poder. Lá encontrareis honra, glória e riquezas. É uma promessa brutalmente honesta. Não é um apelo ao patriotismo abstrato. É um apelo direto aos seus desejos mais básicos. Glória para os ambiciosos, riqueza para os necessitados, honra para todos. É um contrato. Sigam-me e eu lhes darei tudo o que lhes foi negado. Uma curiosidade sobre este discurso é que, embora tenha sido imortalizado em várias formas, a versão exata é provavelmente uma reconstrução posterior. No entanto, sua essência, seu impacto transformador é inquestionável. Ele se espalhou pelo acampamento como fogo, uma mensagem de esperança e oportunidade em um mar de desespero. De repente, aqueles homens descalços não eram mais mendigos, eram os precursores de uma conquista. Historiadores ainda discutem a ética dessa abordagem. Foi o discurso de um libertador ou de um chefe de bandidos prometendo saques aos seus seguidores? Foi a retórica de um general republicano ou de um futuro senhor de guerra? A verdade é que foi algo novo, uma mistura de pragmatismo, psicologia e ambição pura. Você não pediu a lealdade deles, você a comprou, não com dinheiro que não tinha,
mas com a promessa de um futuro glorioso que só você poderia entregar. Você transformou a fraqueza deles em uma arma. A fome deles se tornou fome por vitória. A pobreza deles se tornou um desejo por conquista. Você não apenas assumiu o comando de um exército, você deu a ele uma alma faminta e perigosa, e a ligou inexoravelmente à sua. A campanha da Itália estava prestes a começar, não como uma operação militar, mas como uma cruzada pessoal. Com seu exército agora galvanizado por uma mistura de desespero e ambição, você não perde nenhum dia. Seus inimigos, os exércitos da Áustria e de seu aliado, o Piemonte-Sardenha, o supernúmero estão confortavelmente posicionados, controlando as passagens das montanhas. A sabedoria militar convencional ditaria um avanço lento e cauteloso. Você joga a sabedoria convencional pela janela. Sua estratégia é baseada em um princípio simples que você tornará sua marca registrada: velocidade. Velocidade de movimento, velocidade de pensamento, velocidade de ataque. Você entende que sua única chance é mover seu exército mais rápido do que seus inimigos podem reagir, para atacá-los separadamente antes que possam unir suas forças superiores. É um jogo de ousadia e precisão matemática. No início de abril de 1796, você coloca seu plano em ação. A campanha começa com um ato de engano magistral. Enquanto os austríacos guardam as passagens principais esperando que você venha de frente, você move o grosso das suas forças ao longo da estrada costeira, uma rota considerada difícil e improvável. Você está se movendo através dos Alpes Marítimos, uma extensão dos Alpes que mergulha no Mediterrâneo. Não é a famosa travessia dos Alpes que virá depois, mas é igualmente audaz. Seus homens, ainda mal equipados, marcham a uma velocidade assombrosa com rações mínimas, movidos pela pura força de sua vontade e pela promessa que você lhes fez. Você está os empurrando ao limite da resistência humana. O comandante austríaco, Beaulieu, um general da velha escola, fica completamente confuso. Seus relatórios de inteligência não conseguem acompanhar seus movimentos. Quando ele percebe que você está flanqueando suas posições, ele comete o erro exato que você esperava. Ele divide suas forças, enviando uma parte para interceptar o que ele pensa ser seu avanço principal, enquanto o exército piemontês permanece em suas posições. Você encontrou a lacuna, a costura entre os dois exércitos. Com uma velocidade de raio, você lança suas forças contra essa junção em um lugar chamado Cárcare. Você não ataca o corpo principal de nenhum dos exércitos. Você ataca o ponto fraco que os une. A Batalha de Montenotte, sua primeira grande vitória, é um clássico exemplo da sua tática. Você usa uma força menor para fixar o inimigo e então concentra a massa de suas tropas para esmagar um ponto decisivo. Em menos de uma semana, através de uma série de batalhas rápidas e brutais, você destrói a coesão entre os exércitos aliados. Uma curiosidade sobre essa fase inicial da campanha é a sua gestão de informações. Você era o mestre da propaganda antes mesmo que a palavra fosse comumente usada. Seus boletins... Com o Piemonte fora da guerra, seu caminho para as ricas planícies da Lombardia está aberto. Seu alvo agora é Milão, a capital da Lombardia austríaca. Mas entre você e seu prêmio está o rio Ada, e guardando a ponte principal na cidade de Lodi está a retaguarda do exército austríaco. A ponte é longa, de madeira, com cerca de 200 metros de comprimento, e os austríacos a transformaram em uma fortaleza mortal, com canhões posicionados na extremidade oposta, prontos para varrer qualquer um que ousasse atravessar. Seus generais, homens experientes como Massena e Berthier, o aconselham a não atacar. É um suicídio, eles dizem. É melhor procurar outro lugar para atravessar, mesmo que isso leve tempo. Mas você não tem tempo. Você precisa de uma vitória espetacular, uma que ressoe por toda a Europa. Você precisa de uma lenda. Em 10 de maio de 1796, você chega a Lodi e toma sua decisão.
A ponte será tomada de frente. Você posiciona sua artilharia para duelar com os canhões austríacos, criando uma cortina de fumaça e confusão. Então, você reúne uma coluna de seus melhores granadeiros. Eles olham para a ponte estreita, para a boca dos canhões inimigos e sabem que a morte os espera. O primeiro ataque vacila. Os homens recuam diante da chuva de metralha que varre a ponte. A hesitação se espalha. É o momento em que a batalha pode ser perdida, quando o medo supera a coragem. E é aqui que você faz algo que transcende a tática e entra no reino do mito. Você não envia seus homens para a morte. Você os lidera. Você agarra uma bandeira do regimento e corre para a frente da coluna de ataque. Junto com outros generais como Massena e Lannes, que se sentem envergonhados e inspirados por sua coragem, você lidera pessoalmente a segunda carga através da ponte. Seus soldados, vendo seu comandante em chefe arriscando a vida ao lado deles, esquecem o medo. Eles o seguem com um grito, correndo para o inferno de fogo e fumaça. Eles atravessam a ponte, superam os artilheiros austríacos em um combate corpo a corpo brutal e estabelecem uma cabeça de ponte no outro lado. A vitória é sua. A ponte de Lodz, do ponto de vista puramente estratégico, não foi uma batalha decisiva. A maior parte do exército austríaco já havia escapado, mas seu impacto psicológico foi imenso. Uma curiosidade que nasceu naquele dia foi o seu apelido. Depois da batalha, os velhos granadeiros, em um gesto de respeito e camaradagem, se reuniram e lhe deram uma promoção. Eles o elegeram cabo, e o apelido Le Petit Caporal, o pequeno cabo, pegou. Era um termo de carinho, um reconhecimento de que você não era um general aristocrático distante, mas um deles, um soldado que liderava da frente. Mais tarde você diria que foi na noite após a Batalha de Lodz que você começou a se ver não apenas como um general, mas como um homem destinado a grandes coisas. Historiadores ainda discutem a precisão desse momento de autorrevelação. Foi uma epifania genuína? Um momento em que a ambição tomou forma de destino? Ou foi uma peça de retrospectiva brilhante, a criação de um mito fundador para sua própria lenda? De qualquer forma, Lodz foi o ponto de virada. A vitória abriu as portas de Milão, que o recebeu como um libertador. Mas mais importante, ela cimentou sua autoridade sobre seus homens e criou uma aura de invencibilidade ao seu redor. Você não era mais apenas um general brilhante, você era um herói, um semideus da guerra em quem os homens acreditavam cegamente. A lenda de Napoleão Bonaparte nasceu no fogo e na fumaça daquela ponte de Magritta. O que você estava fazendo na Itália não era apenas vencer, era revolucionar a própria natureza da guerra. Por séculos, a guerra na Europa tinha sido um assunto formal, quase coreografado. Era o xadrez dos reis. Exércitos se moviam lentamente, arrastando atrás de si longas e vulneráveis linhas de suprimentos que os prendiam a depósitos e armazéns. As batalhas eram muitas vezes eventos formais, onde generais acordavam em se encontrar em um campo aberto e lutar de acordo com regras não escritas. Era uma guerra de posturas, de cercos longos e de manobras lentas. Você chegou a este tabuleiro de xadrez e, em vez de jogar, você o virou e o quebrou sobre a cabeça dos seus oponentes. Sua arte da guerra era baseada em um tripé de princípios que juntos eram irresistíveis: velocidade, surpresa e concentração. Primeiro, velocidade. Seus exércitos se moviam com uma rapidez que os seus inimigos consideravam impossível. Você abandonou a ideia de linhas de suprimentos lentas. Seus soldados viviam da terra, requisitando comida das regiões que atravessavam. Eles não carregavam tendas, eles dormiam ao ar livre em bivaques, prontos para marchar ao primeiro sinal. Enquanto os exércitos austríacos se moviam como geleiras, você se movia como uma torrente. Essa velocidade permitia o segundo princípio, a surpresa. Você aparecia onde ninguém esperava, atravessando passagens de montanha consideradas intransitáveis, flanqueando posições que o inimigo julgava seguras. Seus oponentes estavam sempre reagindo, sempre um passo atrás, tentando adivinhar onde o raio cairia na próxima. Mas você já estava em outro lugar, preparando o próximo golpe. Mas a verdadeira genialidade estava no terceiro princípio, a concentração de forças.
Você quase sempre estava em desvantagem numérica no teatro de operações geral, mas quase sempre era superior no ponto decisivo da batalha. Você era um mestre em usar uma parte menor de sua força para fixar uma parte do exército inimigo, mantendo-os ocupados, enquanto você concentrava a massa de suas tropas para esmagar outra parte. Foi o que você fez com os piemonteses e os austríacos, usando a estratégia da posição central. Você se colocou entre eles e, com sua velocidade, atacou e derrotou um antes que o outro pudesse intervir. Então se virou para acabar com o segundo. Para facilitar essa flexibilidade, você aperfeiçoou uma inovação organizacional que mudaria a guerra para sempre: o corpo de exército. Uma curiosidade sobre sua organização é que cada corpo era um mini-exército autônomo, com sua própria infantaria, cavalaria e a artilharia. Eles podiam marchar separadamente, enganando o inimigo sobre suas verdadeiras intenções e depois convergir rapidamente para o campo de batalha, se unindo no momento do ataque, como os dedos de uma mão se fechando em um fusto. Historiadores ainda discutem se essas táticas foram uma invenção puramente sua, ou a síntese e aperfeiçoamento brilhante de teóricos militares franceses anteriores, como Guibert e Bourset. A verdade é que, enquanto outros mais por Deus estão aí, enquanto outros podem ter escrito a teoria, você foi o primeiro a colocá-la em prática com uma ferocidade e uma eficácia jamais vistas. Você não estava apenas comandando, você estava compondo. Cada marcha era uma nota, cada batalha um acorde, e a campanha inteira era uma sinfonia de movimento e destruição que seus inimigos da velha guarda simplesmente não conseguiam compreender. Sua sinfonia de guerra tinha um propósito muito claro, e não é apenas a glória abstrata. Você prometeu aos seus soldados riquezas, e agora você cumpre essa promessa de uma forma que choca a Europa. A vitória militar se transforma em uma vasta e sistematicamente organizada operação de extração de riqueza. Você se torna não apenas o comandante do exército da Itália, mas o seu governante de fato, um procônsul romano renascido no século XVIII. Os tratados de paz que você impõe às cidades e ducados italianos derrotados não são apenas sobre cessão de território. Eles são faturas detalhadas. Milhões de francos em ouro e prata, cavalos, gado, suprimentos, tudo é exigido e enviado para o norte, para sustentar seu exército e, mais importante, para encher os cofres vazios do diretório em Paris. A França estava falida, incapaz de pagar seus próprios soldados. Você, sozinho, a está tomando solvente novamente. Mas você não leva apenas dinheiro. Você executa um dos maiores saques de arte da história. Você acredita que as maiores obras de arte da humanidade pertencem à França, a nação da liberdade e da cultura. Você traz consigo uma comissão de cientistas e artistas, especialistas encarregados de selecionar as obras-primas dos museus e palácios italianos. É uma curiosidade fascinante e terrível, uma pilhagem com um verniz intelectual. Carroças e carroças gemem sobre o peso de séculos de gênio italiano. As estátuas antigas do Vaticano, os cavalos de bronze da Basílica de São Marcos, em Veneza, pinturas de Rafael, Tiziano e Veronese. Tudo é cuidadosamente encaixotado e despachado para Paris para encher as galerias do Louvre, que você renomeará como Musée Napoléon. Você se apresenta como um libertador, derrubando os velhos governantes austríacos e estabelecendo repúblicas irmãs baseadas nos ideais franceses. E, de fato, muitos italianos inicialmente o recebem como tal, esperando reformas e liberdade. Mas a liberdade vem com um preço muito alto. Historiadores ainda discutem acaloradamente a sua verdadeira natureza na Itália. Você foi o portador da modernidade, que aboliu os privilégios feudais e introduziu códigos legais mais justos? Ou foi um conquistador cínico que simplesmente trocou um mestre antigo por um novo e muito mais eficiente em extrair recursos? A realidade para os italianos era uma mistura amarga de ambos.
Eles recebiam novas constituições, mas também recebiam impostos esmagadores e a conscrição forçada de seus jovens para lutarem em seus exércitos. Você os libertou da Áustria apenas para subjugá-los aos seus próprios objetivos. Para você, a Itália não era uma nação a ser libertada, era um ativo a ser explorado, uma base de poder para suas próprias ambições crescentes. O conquistador da Itália estava se tornando o mestre da Itália, e a riqueza que ele enviava para Paris estava lhe dando um poder e uma independência que começavam a deixar seus patrões nervosos. A campanha na Itália dura quase um ano. Os austríacos, desesperados para não perderem suas possessões mais valiosas, enviam um exército após o outro para os Alpes tentando esmagá-lo. E um após o outro, você os derrota em uma série de batalhas brilhantes como Castiglione, Arcole e Rivoli. Em cada uma, você parece à beira do desastre, apenas para arrancar a vitória das garras da derrota com sua velocidade, audácia e a fé inabalável que os seus homens agora depositam em você. Finalmente, em 1797, você leva a guerra ao próprio território austríaco, forçando o imperador a pedir a paz. O Tratado de Campo Fórmio, que você negocia em grande parte por sua própria conta, sem muita consulta ao diretório, solidifica seus ganhos e remodela o mapa do norte da Itália. A guerra está terminada. A vitória total e inquestionável. Sua jornada de volta para a França é uma procissão triunfal. As cidades pelas quais você passa saúdam-no como conquistador romano. Quando você finalmente chega a Paris em dezembro de 1797, a cidade explode em adoração. Você é o herói da nação, o homem que trouxe a paz através da vitória, o general que encheu os cofres do Estado e as galerias do Louvre. Você é recebido em uma cerimônia suntuosa no Palácio de Luxemburgo. O público se aglomera para ter um vislumbre de seu rosto. O nome Bonaparte está em todos os lábios. Os diretores, os mesmos homens que o enviaram para o que eles tentavam ser uma missão suicida, agora o elogiam publicamente, suas palavras cheias de admiração forçada que mal esconde um medo crescente. Eles criaram um herói e agora não sabem o que fazer com ele. Você joga seu papel com uma modéstia calculada. Em público, você é discreto, usando o uniforme simples de um membro do Instituto da França, a quem você foi eleito, em vez de seu uniforme de general. Você fala sobre seu amor pela paz e pela ciência. Mas por trás dessa fachada, você é o centro de um poder rival. Sua casa na Rua da Vitória se torna uma corte alternativa, frequentada por generais leais, políticos ambiciosos e intelectuais que veem em você o futuro da França. Uma curiosidade sobre esse período é sua aversão a multidões e aclamações públicas. Isso pode parecer estranho para um homem de sua ambição, mas você parecia genuinamente desconfortável com a adoração popular, talvez vendo-a como inconstante e perigosa. Você preferia o poder real que vinha do controle do exército e da manipulação política nos bastidores. O diretório está em um dilema. Você é popular demais para ser ignorado, poderoso demais para ser demitido e ambicioso demais para ser confiável. Eles sabem que você não vai se contentar em ser apenas um de seus generais. Historiadores ainda discutem acaloradamente os sentimentos reais do público francês em relação a você nesse momento. Eles viam um Salvador republicano, um novo Cincinnato que deixaria o poder e voltaria para o seu Arudo? Ou eles já viam, talvez com uma mistura esperança e medo, a silhueta de um novo César, um homem forte que poderia finalmente trazer ordem e estabilidade após anos de caos revolucionário. O que é certo é que sua recepção triunfal não foi apenas a celebração de um herói militar, foi a manifestação de um anseio nacional por liderança. A França o via como a encarnação da vitória e da glória. E você, olhando para as multidões e para os políticos trêmulos, começava a ver a França não como um mestre a ser servido, mas como um prêmio a ser conquistado. A adoração de Paris é uma gaiola dourada.
Você é o homem mais famoso da França, mas a fama é um tipo de paralisia. Você passeia pelos salões, ouve os elogios, mas por dentro uma inquietação o consome. A energia febril da campanha italiana, a clareza da batalha, a satisfação de uma vitória conquistada com sangue e lama, tudo isso foi substituído pela intriga sinuosa da política parisiense. Você é um predador forçado a andar em círculos em um zoológico. Os diretores, seus patrões, sentem seu poder e seu tédio, e isso os apavora. Um herói ocioso em Paris é mais perigoso do que um exército inimigo na fronteira. Eles precisam lhe dar algo para fazer, um palco grande o suficiente para sua ambição, mas, de preferência, um palco bem longe da capital. A solução deles parece óbvia, grandiosa e patriótica. Eles lhe oferecem o comando do exército da Inglaterra, uma força massiva que está sendo reunida na costa do Canal da Mancha para a invasão definitiva do inimigo mais odiado da França. É a missão mais prestigiosa que eles podem oferecer. Você aceita, pelo menos no papel. Você viaja para o norte, para Dunkerque e para os outros portos. Você inspeciona as tropas, os navios de transporte, a logística. Você fica na costa, sentindo o vento frio e úmido, e olha através das águas cinzentas para os penhascos brancos de Dover. Mas você não vê uma oportunidade. Você vê a realidade fria e dura. E a realidade tem um nome: a Marinha Real Britânica. Você entende de poder naval o suficiente para saber que qualquer tentativa de cruzar o canal com uma frota de invasão seria um suicídio em massa. A Inglaterra não poderia ser conquistada por um ataque frontal. É um beco sem saída. Você retorna a Paris e informa ao diretório que o plano é impraticável. A decepção deles é superada pelo alívio de que você não está mais interessado na missão. Mas então, você lhes apresenta uma alternativa. Uma ideia tão audaciosa, tão fora do comum, que a princípio parece uma fantasia. Se você não pode atacar a Inglaterra diretamente, você diz, então você deve atacar a fonte de sua riqueza. E a fonte de sua riqueza é a Índia. A chave para a Índia é o Egito. Uma curiosidade sobre você neste período é que, enquanto outros generais pensavam apenas em termos europeus, sua mente, alimentada por leituras de Plutarco desde a infância, estava sempre vagando para o leste, para as terras dos antigos impérios. A proposta é deslumbrante: conquistar o Egito, cortar as rotas comerciais britânicas, talvez até mesmo marchar para a Índia como um novo Alexandre o Grande. Historiadores ainda discutem a motivação real por trás dessa proposta egípcia. Foi um plano estratégico visionário, uma tentativa de travar uma guerra global contra a Grã-Bretanha em um tabuleiro de xadrez muito maior? Ou foi uma fuga romântica, a perseguição de um sonho de glória oriental, uma tentativa de se envolver no manto dos heróis da antiguidade que você tanto admirava? Ou, talvez, o mais provável, foi um cálculo brilhante, a única grande campanha disponível que o manteria no centro das atenções, longe das armadilhas políticas de Paris, mas ainda assim liderando um exército leal em uma busca por glória e conquista. O diretório, desesperado para vê-lo partir, agarra a ideia. É perfeita para eles. É distante, é perigosa e, com sorte, o manterá ocupado por anos. Eles não percebem que você não vê o Egito como um exílio, mas sim como o próximo capítulo de sua própria lenda. Você não se sente mais grande demais para a política parisiense. Você se sente grande demais para a própria França. A França,
e especialmente o diretório, respira aliviada. A sua proposta egípcia é a solução perfeita para o problema que você representa. Eles aprovam o plano com um entusiasmo que mal disfarça a pressa em vê-lo partir. A preparação para a expedição é uma maravilha de logística e sigilo. Em Toulon, o mesmo porto que foi o palco de sua primeira glória, uma vasta armada se reúne. Quase 400 navios, 13 navios de linha e mais de 30.000 de seus melhores soldados, veteranos da campanha da Itália. Mas este não é apenas um exército, é uma civilização em movimento. Você está levando consigo mais de 167 savants, os maiores cientistas, engenheiros, matemáticos, artistas e linguistas da França. Homens como Monge e Fourier, que levarão a ciência europeia para as areias do Nilo. Esta é a grande curiosidade de sua expedição. Não é apenas uma conquista militar, é uma missão civilizatória, ou pelo menos é assim que você a enquadra. Você vai mapear as ruínas, decifrar os hieroglifos, catalogar a flora e a fauna e trazer as luzes da razão para uma terra adormecida. Em maio de 1798, a armada zarpa sob um véu de segredo, eludindo a frota britânica de Nelson, que patrulha o Mediterrâneo como um cão de guarda faminto. Você está a bordo de seu chapéu almirante, o Lorient, uma cidade flutuante de canhões e ambição. Durante a longa viagem, você passa o tempo em discussões com seus cientistas e lendo vorazmente. Sua biblioteca de bordo está cheia, mas um livro em particular nunca está longe de suas mãos. A Vida de Alexandre o Grande. Você está seguindo seus passos, o jovem macedônio que marchou para o leste e se tornou um deus. Você se vê como seu herdeiro espiritual. Historiadores ainda discutem a motivação real por trás dessa proposta egípcia. Foi um plano estratégico visionário, uma tentativa de travar uma guerra global contra a Grã-Bretanha em um tabuleiro de xadrez muito maior? Ou foi uma fuga romântica? A perseguição de um sonho de glória oriental? Uma tentativa de se envolver? Se a ascensão deste jovem ambicioso forasteiro despertou sua curiosidade e você deseja ir além da lenda que apenas começamos a explorar, então a obra que eu gostaria de indicar é precisamente Napoleão, o homem por trás do mito, de Adam Zamoyski. O título já diz tudo. Zamoyski se aprofunda nas contradições, nas paixões e na humanidade de Napoleão, mostrando o indivíduo